Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, inclusive bastante agitada dentro do nosso Vasco da Gama. Hoje, pela parte da tarde, tivemos a entrevista coletiva do CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, onde ele esclareceu qual será o planejamento do Vasco. E deixou bem claro que o grande objetivo do Gigante da Colina é sim voltar ao protagonismo no futebol brasileiro. Então, diferente do que normalmente costumamos fazer aqui nos nossos vídeos, primeiro, dê uma olhada no recado do Luiz Melo a você, torcedor vascaíno. Nos minutos finais desta coletiva, ele fez questão de mandar um recado para você e falar qual é a grande ambição deste projeto do Vasco da Gama para os próximos anos. Então, se liga aí e depois volte aqui para a gente continuar o nosso vídeo. Primeiro, agradecer por ter segurado esse grupo de jogadores. A gente sabe que nem sempre as vitórias vieram, que a gente realmente teve derrotas complicadas, como foi o caso do Sampaio Corrêa, mas ao mesmo tempo os jogadores entregaram e a torcida soube realmente trazer, soube entender que o necessário era subir. Então, é agradecer ao torcedor. Visando para frente, é ter ambição, é saber que o Vasco quer ser protagonista. Pode ser que não seja do dia para a noite, vai ser um processo, mas é um processo a longo prazo. A gente não quer que a gente tenha voos de galinha. O primeiro ano é assim, o primeiro dia é assim, a primeira semana é assim. Não, a gente quer fazer com que o Vasco primeiro vai ter algumas metas, depois ele vai melhorar suas metas e que no final a gente sabe que depende se a bola entra ou não entra, mas toda a estrutura vai ter dada. A gente vai melhorar a infraestrutura, centro de treinamento da base, a gente vai melhorar a estrutura do profissional, a gente vai melhorar, qualificar os jogadores, a gente vai dar todo o suporte necessário para que os atletas entreguem, que a torcida consiga realmente viver sua paixão da melhor forma possível e que, se a gente conseguir os títulos, a gente vai buscar esses títulos o quanto antes. E aí, torcedor vascaíno, gostou das palavras do Luiz Melo? Deixe nos comentários a sua opinião, porque, como ele bem disse, uma nova era futebolística estará começando dentro do nosso Gigante da Colina, mas fica aqui no vídeo que a gente ainda vai trazer muitas outras novidades se tratando desta coletiva, reforços, contratações, CT, muitas novidades importantes. Mas antes, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito e torce para o Vasco, tem algo errado. Então aqui embaixo você corrige esse problema, sabe como? Se inscrevendo no nosso canal. Antes da escrita a palavrinha inscrever-se, aperte e automaticamente você será um inscrito do canal do Gigante. Ajuda muito o crescimento do vascaíno aqui dentro do YouTube. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação desse conteúdo. Confio aí, na sua ajuda e principalmente ative o seu sininho de notificação e deixe seu comentário sobre quais são as suas expectativas para esse 2023. Rapidamente, trazer um resumão aqui sobre o que aconteceu nesta coletiva, pois, como vocês já sabem, nesta parte da tarde, por volta ali das 2h30, o Luiz Melo concedeu uma entrevista coletiva no Centro de Treinamento do Vasco, na Cidade de Deus, Moacir Barbosa. Uma coletiva onde ele deixou bem claro e garantiu ao torcedor vascaíno que o Vasco, nesses próximos anos, entrará forte no mercado, principalmente nesta janela de transferência. O Vasco vem com força para contratar, trazer grandes reforços, reformular o seu elenco. Disse que o Vasco também entra forte na concessão do Maracanã. Hoje o Vasco, junto com a W Torres e com a Legends, realmente tem um projeto grandioso aí para o Maraca, para ser o novo administrador do Estádio Mário Filho pelos próximos 20 anos. E se de fato, pelas palavras, como o próprio Luiz Melo disse, houver aí uma recusa dessa proposta, algo estranho está muito acontecendo, pois é uma proposta, para quem está acompanhando, praticamente irrecusável. Então o Vasco também entrará forte para ser o novo administrador do Maraca. E também confirmou que hoje o Vasco não depende mais de contratos de patrocinadores para sobreviver financeiramente. O Vasco hoje tem aporte da 777, o Vasco hoje tem grana, o Vasco hoje é um clube solucionado financeiramente, então não precisa mais ficar mendigando patrocínio. O Vasco hoje sobrevive sem nenhum patrocinador. Disse ainda que o CT está em obra, confirmou que o CT Moacir Barbosa está passando por um processo de reformulação e, além do mais, que hoje o grupo do Vasco da Gama, pelo menos 80%, não começa para o ano que vem. Deixou bem claro e confirmou
que 20% apenas do grupo deve ficar para 2023. Ou seja, desse atual elenco, poucas peças continuarão para a próxima temporada. De fato, uma nova era futebolística começa no nosso gigante da colina. Seu registro, é claro, um projeto de ambição a longo prazo para que o Vasco figure novamente entre os grandes, entre os destaques do futebol brasileiro. Ele não prometeu títulos para a próxima temporada, até porque um projeto de reformulação é muito difícil. Não é simples você reformular um time do zero, tirar um time da Série B do Campeonato Brasileiro e colocar ele para no ano seguinte ser o campeão do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Pode acontecer, Lucas? É claro, o futebol é algo que é o inevitável, né? No futebol, algumas coisas inexplicáveis podem acontecer, mas por probabilidade é muito difícil do Vasco ano que vem chegar e disputar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas ele, é claro, garantiu que mesmo diante da ambição, que o Vasco vai ali procurar conquistar títulos, vai procurar já ser o protagonista no futebol brasileiro, pode acabar não acontecendo, mas que mesmo diante disso ele garantiu que não querem, no caso, hoje as pessoas que trabalham dentro do Vasco, voos de galinhas. O que seriam isso? Onde o Vasco cresce e logo em seguida regride. Não, o Vasco vai buscar voos altos e é para subir e permanecer no alto. Essas são as informações, tudo que rolou nessa coletiva. O Vasco se reapresenta, como a gente trouxe para vocês no Fala Gigante, no dia 8 de dezembro. Uma coletiva do Paulo Brax também irá acontecer nesta próxima sexta-feira, onde o assunto principal será futebol do Vasco da Gama, sobre as grandes novidades do técnico, sobre o elenco, contratação de reforços. Tudo isso será falado na próxima sexta-feira com o diretor executivo. E antes de entrar mais a fundo sobre essas informações da coletiva do Luiz Melo, quero trazer só algumas informações sobre reforços que aconteceram nesta tarde de terça-feira. A primeira aconteceu agora há pouco sobre Marcelo Groi. Em contato, do jornalista do jornal O Dia aqui do Rio de Janeiro, com o empresário do Marcelo Groi, foi confirmado que até o momento o Vasco não contactou o agente. Ou seja, por enquanto, mesmo que haja um interesse no goleiro, esse interesse ainda não foi intensificado por parte da diretoria cruz-maltina. E outras informações que surgiram se tratam de 3 nomes do futebol sul-americano: Aníbal Moreno e Carlos Alcaraz, todos eles meio-campistas do Racing, e Alex Duarte, zagueiro e capitão do Cerro Porteño. A gente vai falar já sobre eles, mas antes, tá vendo o que tá aparecendo aí na imagem para vocês? Essa foi uma fala do Paulo Brax há exatamente um mês atrás, no dia 7 de outubro. Ele diz assim: trouxemos o head de mercado do Genoa para abrir mercados, que no caso é o Johannesburg. Ele segue: ele já foi ao Uruguai em nome do Vasco e do Genoa. Ele vai à Argentina. Temos 12 analistas de mercado no Paraguai analisando uma competição sub-20 entre nações. Isso é investimento e nunca vou ficar satisfeito com o que tenho. É um braço direito que o executivo tem que ter um núcleo de análise de mercado muito forte. Disso eu não abro mão. Eu falei que seria o Johannesburg, mas só para confirmar, é o Sebastian Arens, esse no caso o diretor ali de análise do Gigante da Colina, o head de mercado do Genoa. E ele deixou bem claro que ele foi ao Uruguai e estaria indo à Argentina. E de fato, isso aconteceu. E nessas viagens que aconteceram nos últimos meses, 2 jogadores no futebol argentino, pelo menos até o momento confirmados, interessaram aí ao Vasco da Gama. O primeiro, esse que está aparecendo na imagem, Aníbal Moreno, jogador de 23 anos, um jogador de 1,77 m, que fez parte da base do Newell's Boys da Argentina. Com o destaque que teve, foi vendido ao Racing Clube. Ele é um meio-campista, tem 47 jogos nessa temporada, 3 gols marcados. Outro jogador que também realmente fez com que a empresa norte-americana, é claro, em nome do Vasco, se interessasse, foi o Carlos Alcaraz. Esse que também está aparecendo nas imagens para vocês. Um jogador de apenas 19 anos, meio-campo central, 1,83 m, 68 kg, que nessa temporada, com a camisa do Racing, é um cria das categorias de base do clube argentino, fez 42 partidas, marcou 9 gols e deu 1 assistência. 2 jogadores argentinos, jovens, que interessam ao Vasco para a próxima temporada. E um terceiro nome também surge nessa lista, do Cerro Porteño, do Paraguai. Ele é um zagueiro de 22 anos e hoje capitão de um dos maiores clubes do futebol paraguaio. Ele tem 1,86 m de altura. Nessa temporada, fez 44 partidas pelo Cerro Porteño. Também participou de algumas outras competições pela seleção paraguaia, no caso a Sub-20 em 2019 e a Sub-17 em 2017. É uma das grandes revelações
do futebol paraguaio. Ele hoje, além de ser ali um possível alvo do Vasco, que interessa sim ao Gigante da Colina, também recebeu ali sondagens do Atlético Paranaense e de alguns clubes do futebol mexicano. 3 nomes que interessam. Não vou me prolongar muito porque eu ainda não entrei em contato com os empresários do jogador. Vou entrar em contato. Já iniciei inclusive esses contatos e vou trazer com mais certeza as informações para vocês. Mas são 3 nomes que hoje circulam aí nos bastidores do Gigante da Colina e podem ser intensificada a procura em cima desses 3 atletas. Tranquilo, rapaziada? Volto a repetir. Fica ligado nesses 3 nomes que podem ser muito comentados ainda nos próximos vídeos que eu irei trazer aqui. Vou entrar em contato, mas hoje são nomes que interessam. Voltando aqui para a entrevista coletiva do Luiz Melo, porque eu faço questão de trazer tudo o que aconteceu para vocês, principalmente se tratando de reforços, contratações. E agora eu quero falar exatamente sobre isso, sobre reforços, sobre como o Vasco vai agir no mercado para 2023. Confirmado pelo CEO da SAF. O Vasco vai buscar o protagonismo. O Vasco será a flagship, no caso, do grupo norte-americano da 777 Partners. Lucas, o que é a flagship? É o grande alvo de investimento da empresa norte-americana aqui na América do Sul. O Vasco será o carro-chefe da 777, ou seja, o clube que receberá mais investimento. Ele confirmou isso e ainda falou sobre a chegada de jogadores mais experientes, a importância que isso terá para o processo do Vasco da Gama e confirmou que o Vasco vai buscar montar um grande time, um time forte e durante o ano que vem alguns ajustes com toda certeza serão feitos. Então hoje é 777 e a gente está falando um pouco mais do MCO, né, que é o tal do Multi-Club Ownership. A gente entende que você tem algumas opções, cada um vai ter de uma forma, a 777 tem a forma delas trabalhar e eles entendem que o Vasco da Gama é o flagship. Tem que ter um investimento compatível disso, tem que realmente ter o protagonismo que eles esperam, que a torcida espera. E dessa forma, se a gente tiver um jogador que é um pouco mais velho, um pouco mais novo, a gente vai analisar se isso faz parte do nosso contexto de números, se faz parte do nosso estilo de jogo, se faz parte do que o técnico entende, do que o pessoal internacional entende, a gente vai trazer. Se ele tiver 28 anos, se ele tiver... Assim, a gente está realmente voltando a entender o que é melhor para o Vasco. Não necessariamente só trazendo jogadores de 20 anos, até porque a gente entende que se você só trouxer jogadores novos, pode ser que eles não suportem uma pressão de jogar com um time grande, numa Série A, sendo que o primeiro ano, eu sei que existe uma expectativa grande da torcida, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar um pouco mais de experiência para esses atletas. Hoje continua tendo com toda a história, com tudo isso, ele é do tamanho desses clubes, o Vasco sim vai buscar esses títulos, mas é um processo. Seria leviano, eu não teria, realmente eu estaria iludindo um pouco aqui o torcedor e falar que a gente vai ganhar todos os títulos a partir da semana que vem, porque a gente vai trazer todos os jogadores. A gente tem que fazer isso ao longo do tempo. A gente tem que fazer os processos. Quando você traz novos atletas, vamos para o lado, por exemplo, Botafogo. Contratou quase 20 atletas ao mesmo tempo. Você demora um tempo até que esse grupo de atletas entenda o que o técnico quer, que eles consigam realmente replicar isso no campo. E é o que a gente vai fazer. A gente pode ser que no primeiro momento você tenha um campeonato carioca que vai servir um pouco de experiência, mas a gente já quer disputar ele com o protagonismo que o Vasco sempre vai disputar, para depois você ter um brasileiro e algumas Copas, Copa do Brasil, e assim você vai. O crescimento. E aí depois tem a oportunidade de uma janela, ajuste, aí vai fazendo refino. Então, como vocês viram, a expectativa de fato é muito grande para todos nós, torcedores vascaínos. E para finalizar essa parte de entrevista coletiva, do Luiz Melo, ele também trouxe outras informações importantíssimas sobre qual o perfil de atleta que o Vasco vai buscar no mercado. Confirmou que o Paulo Brax estava às 8 horas da manhã desta terça-feira já no CT Moacir Barbosa, conversando com um grupo de analistas ali do Gigante da Colina sobre quais atletas iriam buscar nesses próximos dias e que realmente o processo é longo hoje dentro do Vasco da Gama para contratar. Não é um processo fácil, bagunçado como era antigamente. Chegava um vice-presidente, queria contratar o atleta e contratava. Não, agora o negócio é sério. Agora o processo é profissional. Processo que passa por um grupo de analistas que identifica primeiramente como o Vasco irá jogar, se jogará de uma maneira reativa, no contra-ataque, de maneira propositiva, propondo o jogo ao adversário. Então,
Isso é essencial para trazer o atleta, passa também pelo Sebastian Arenz, pelo Johannes Sports, os diretores da 777 Football Group, e passa também pelo Mladen Sornais. Para quem não sabe quem é o Mladen Sornais, ele era um ex-analista, diretor de análise lá do Leicester, da Inglaterra. Esse é o nível de profissionalismo que hoje o Vasco age no mercado. E ele esclareceu. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Luiz Melo, realmente confirmando que agora o negócio no nosso Gigante da Colina, meu amigo, está bastante profissional. Vou te dizer que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, não é que ele começou ontem e nem vai acabar amanhã. É um trabalho que durante esse período ele vai acontecer. Durante esse período a gente vai ter uma série de especulações, a torcida já está acostumada, janela transferência aberta, vai todo mundo falar uma opção de nomes diferentes. Tem alguns nomes que até eu, quando eu falo com o Paulo, falo, não faz nenhum sentido. Ele falou, realmente não faz nenhum sentido porque a gente nunca falou sobre ele. Tem outros que a gente já conversou, mas depende. Então, é um processo que não adianta a gente dar uma data, porque se eu falar que vai ser semana que vem, a torcida vai falar até semana que vem eu já quero ter o técnico, o X, o capitão. Vai ser um processo que a gente sabe que no ano que vem começa o Carioca, e quando chegar o Carioca a gente já vai ter uma equipe que vai começar a disputar os torneios como o Vasco da Gama. Começa, não é dependente apenas de uma pessoa, não é o Luiz que vai escolher, não é o Paulo que vai escolher, não é o Rafael. Agora a gente começa a ter, primeiro, um grupo de analistas que vão analisar que tipo de jogo a gente vai ter. Existe um diretor esportivo do grupo, que é o Johannes, que já esteve aqui algumas vezes, que tem uma experiência internacional. Nesse exato momento ele tem o Sebastian, que é um scouting que a gente tem. Nesse exato momento até ele está na sala com os analistas, explicando, entendendo como é que a gente está indo ao mercado. Por quê? Vai ser uma decisão colegiada. Você vai ter pessoas técnicas que vão poder contribuir na discussão. Então hoje você fala com o Johannes, você fala com o Sebastian, você fala com o Paulo, você fala com o Mladen, que é uma pessoa que a gente trouxe do Leicester, para analisar realmente essa pessoa, o atleta, que tem um acordo com a StatsBomb, que é uma outra ferramenta utilizada, para que a gente chegue a um nome. Chegou ao nome, o jogador vai ser o X. Aí a gente vai... Está dentro do orçamento? Está dentro do orçamento. A gente tem uma discussão orçamentária, a gente leva para o grupo, que é formado pelo Mladen, pelo Dom, ele analisa, é uma contratação pontual de um ano. Rapaziada, o Vasco mudou. O Vasco realmente demorou, mas finalmente chegou a era da profissionalização no nosso Gigante da Colina. E vão se acostumando, porque daqui para frente será assim. Só para finalizar o vídeo, né? Até porque as pautas não foram apenas contratações, reforços nesta entrevista coletiva do Luiz Melo, mas como é a grande prioridade de todos nós, torcedores vascaínos, eu não sou hipócrita o suficiente para falar que você quer chegar aqui no meu vídeo, saber sobre CT, quer saber sobre concessão do Maracanã. Esse não é a prioridade do torcedor. O torcedor quer saber sobre reforços, o torcedor quer saber sobre contratações, então eu não vou passar vídeos aqui. Vou só informar através das minhas próprias palavras. Primeiramente, sobre a busca pela concessão do Maracanã. Confirmado, o Vasco vai, contudo, buscar a concessão do Maraca. O Vasco vai brigar até o final. Inclusive, né, o próprio Luiz Melo afirmou durante algumas de suas palavras que o Maracanã é do Vasco, é a casa do Vasco e São Januário também. Os dois têm o mesmo peso hoje para o departamento de futebol do Gigante da Colina, independente do que o governo, né, o estado do Rio de Janeiro tente aí fazer, o Vasco vai lutar até o final por essa concessão. E durante, inclusive, a coletiva, o próprio CEO da SAF do Vasco, com as suas palavras, confirmou e realmente evidenciou aquilo que nós já pensávamos. O projeto de licitação feito pelo Vasco é muito grande, é grandioso, junto com a Legends, junto com a W Torres. É um projeto que, se não for aceito, tem alguma coisa muito estranha por trás. É algo praticamente irrecusável esse projeto do Vasco junto à empresa norte-americana 777 Partners. Outras duas pautas muito importantes: reforma de São Januário e reforma do CT. Primeiramente, sobre a reforma de São Januário, Luiz Melo deixou bem claro também sobre a prefeitura, que hoje é um problema. Ele evidenciou que hoje é mais 777 e menos prefeitura, menos potencial construtivo. Lucas, o que é o potencial construtivo? Passando rápido para vocês, seria a prefeitura dar ao Vasco o que seria o terreno do São Januário, perdão. Por exemplo, vamos supor que o terreno de São Januário está avaliado em R$1 bilhão. A prefeitura daria um terreno qualquer no Rio de Janeiro, no valor de R$1 bilhão, nas mãos da diretoria do Vasco, e a partir desse terreno o Vasco
tentaria ali vender para grandes marcas, para empresas, e com essa grana desse terreno, o Vasco utilizaria para reformar São Januário. Isso, basicamente, resumindo, seria o potencial construtivo. O que deu a entender também durante a coletiva que não é a ideia do Luiz Melo, não é a ideia do Vasco, não é a ideia da 777. Ele falou assim: a gente precisa fazer melhorias em São Januário e com dinheiro privado, não com dinheiro público, não com dinheiro da prefeitura. E para finalizar, sobre preocupação com o CT. Ele deixou bem claro que, primeiramente, as obras já foram iniciadas no CT Moacir Barbosa. Diz que os campos hoje estão em obras, em 45 dias já estarão prontos aí para os jogadores terem um gramado muito melhor dentro do nosso centro de treinamento, mas confirmou novamente problemas com a prefeitura. Diz que a SAF do Vasco da Gama, né, o Luiz Melo, Paulo Brax, estão conversando com a prefeitura sobre as garantias para fazer investimento nos CTs, tanto da base Duque de Caxias quanto no Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, já que o local hoje é uma concessão pública. Então há uma preocupação. Imagina o Vasco gastar milhões e milhões numa reforma e chegar do nada à prefeitura e querer o terreno de volta. Então isso é uma preocupação. Ele confirmou que caso haja algumas impossibilidades, há sim a chance do Vasco buscar alternativas em outro lugar e começar do zero um novo centro de treinamento. Ele diz assim: é um processo que vai demorar mais do que uma temporada. A gente está conversando com a prefeitura, no caso do CT, para ter todas as respostas e depois fazer os investimentos. Então, essa é a realidade do Vasco. Hoje o Vasco está dessa maneira, uma entrevista coletiva que abriu os olhos de muitos torcedores e também de nós que trazemos conteúdos aqui para vocês. Uma entrevista importantíssima e sexta terá mais do Paulo Brax. A gente vai ficar por aqui, a gente resumiu bastante, né, tudo o que aconteceu. Fizemos questão aí de preparar esse Boa Noite Gigante para vocês com muito carinho e agora contamos aí com o seu apoio, com o seu like, com o seu gostei, com a sua inscrição. A meta hoje é chegar pelo menos até os 72.400 inscritos, então conto aí com o seu apoio. Vamos que vamos, porque Vascaíno ajuda Vascaíno. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante, saudações vascaínas.